Olá, boa tarde. Esse é o primeiro Facebook Live de Época Negócios. Eu sou a Silvia Balieiro, estou aqui com o Darcio Oliveira, diretor de redação da revista, com o Rodrigo Boldrini, diretor de arte da revista. E a gente vai falar nesse primeiro Facebook Live da revista para justamente comemorar o resultado dessa nossa edição de aniversário, edição da revista, que está chegando nas bancas, que é a terceira edição do Diz Aí Presidente, que é uma edição que a gente traz todos os anos em que presidentes de grandes empresas entrevistam presidentes de grandes empresas, né, Darcy? É isso aí. Conta pra gente um pouquinho como que foi pra botar nas bancas mais uma edição tão especial como essa. É complicado, né, Silvia? A gente, assim, o resultado é muito gratificante, dá um prazer enorme fazer e dá um trabalhão, mas tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que... Então a gente geralmente começa os contatos ali com os presidentes de empresas cerca de 3 meses antes da publicação, porque não é só o sim eles aceitarem. Primeiro a gente faz uma lista, bola algumas duplas de presidentes, né? Então significa que desde dezembro vocês desde já dezembro, estavam... os primeiros contatos, a gente recebe muitos nãos, alguns sims, né? E quando a gente recebe os sims é só o comecinho, quer dizer, o cara aceitar é só o começo, porque daí a gente tem que conciliar as agendas, o que é outra luta, né? Aí a gente fica fazendo Vamos combinar papel que a agenda, se a nossa já não complicada, já é complicada, imagina de presidentes de grandes empresas. de grandes né? empresas. Então a gente fica, por exemplo, aí fica fazendo um papel também, é quase de secretário mesmo, né? De liga para um, liga para o outro, ó, esse aqui não pode tal dia, esse pode. Aí consegue também ajustar as agendas. Ótimo. E agora, vai ser aonde? Não, fulano não pode ir na sede do cicrano, cicrano não pode ir na sede do fulano. Vamos fazer um lugar neutro? Não vamos? E aí vai uma negociação, mas que é engraçado que depois que passa, isso vira até a nossa história. Quer dizer, é muito bacana fazer toda essa dinâmica para colocar essas feras juntas, né? Então a gente... Vamos falar quais são as feras vamos que estão falar. juntas? Então foram 7 entrevistas Foram no 7 total, duplas, né? né? 14 CEOs. Isso. Eli Horn, da Cirela, com Pedro Faria, da BRF. Amos Guenes, da Vivo, com o Arthur Grimbaum, do Grupo Boticário. Walter Schalka, da Suzano, com Rômulo Dias, da Cielo. Cláudia Sender, da TAM, com a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Flávio Augusto da Silva, da WiseUp, com o Carlos Wizard, da Mundo Verde. Ex-rival, né? Ex-rival, é verdade. Jaime Garfinkel, da Porto Seguro, com o Eraí Maggi, da Bom Futuro, né? O rei da soja. Washington Oliveto, da W Macan, com José Eustáquio, da Talent. Marcel. Talent E Marcel. tem aqui alguns casos, logicamente que a gente fala CEOs até como líderes, né? Quase como sinônimo de líderes, porque tem alguns casos, por exemplo, a Luísa acabou de passar o bastão para o Fred Trajano, então ela era até ontem um CEO, mas a gente... Mas ela ainda assim é uma a grande principal empresária, executiva, né? e No é mundo ainda, corporativo né? hoje Tem ela uma é coisa grande. O próprio Eli Rony está passando ali para os 2 filhos o controle e tal, mas a ideia era colocar, assim, presidentes do conselho, presidentes de empresa e tal. E o legal, Silvia, é que essa, na verdade, é a terceira edição, né? Foi um projeto que nasceu em 2009, né? O projeto nasceu em 2009, ainda na época que o diretor de redação era o Nelson Blecher. E aí ele fez e a gente foi um maior sucesso bacana. E por algum motivo a gente, não é que abandonou, mas ele ficou só naquele projeto e tal. Quando eu assumi no ano passado, eu falei, eu tenho muita vontade de trazer de volta o Presidente Entrevista Presidente, né? A gente veio com esse novo nome, Diz Aí Presidente. E aí a gente já estreou no passado, não sei se quem lembra, né? Que a capa foi o Roberto Setúbal e o Marcel Teles. Deu muita repercussão boa também, Sim, muita coisa nossa. boa ali e tal. E E é agora muito interessante para quem está de fora, lendo as matérias, falando do meu lado, por exemplo, que leio a revista como leitora, apesar de já ter, né, já faz ter a parte do Época nosso Negócios time, né? no meu coração, ver a conversa deles, que é uma conversa extremamente interessante Sim. e que puxa alguns debates importantes também para o nosso dia a dia, né? Sim. Porque em algum momento não rola uma tentativa de ser um papo de compadre, de ficar um chutando para o outro bater, levantando a bola para o outro. É natural, por isso até que a gente... Bom, eles todos se conhecem, né, Silvia? De alguma forma, se conhecem mais ou menos, se encontram em eventos. O mundo dos negócios é um mundo... A gente fala mundo, mas parece muito pequenininho, né? Quer dizer, as pessoas se encontram nos eventos, em negociações, em feiras, enfim. Em papos, em reuniões mesmo que eles fazem. Então há o risco de, quando eles se encontrarem, em algum momento virar quase um bate-papo que escorregue um pouco para essa conversa de compadre que você está falando.
Por isso que é a importância de ter alguém da revista. Quando isso acontece, a gente intervém. Então, o leitor vai ver que nas páginas, nas entrevistas, sempre tem lá, Época Negócios, uma pergunta de Época Negócios. Quando a gente vê que o papo está esfrio, por exemplo, um exemplo muito claro, numa entrevista como essa, se hoje em dia não falar de Brasil, a situação de Brasil, quer dizer, alguma coisa está errada. Né? Então, claro que todos eles falaram e não precisou, mas a gente tem esse dever até de intervir mesmo para que fique uma conversa de alto nível ali, que já são presidentes super inteligentes, homens de negócio super capazes, não sei o quê. A conversa já é de alto nível, mas se resvalar um pouquinho naquela coisa que você falou de padre e tal, a gente entra. Por isso que é importante. E ficou para quem lê a revista vai perceber que tem uma mensagem forte de pedido de união mesmo do empresariado, né? Exatamente. Eu até escrevi também na carta do editor que se a gente se pudesse alinhavar um ponto em comum ali entre todas as entrevistas, a gente tem ali todos eles de uma forma ou de outra fizeram uma espécie, entre aspas, de um meia-culpa, dizendo que, olha, os empresários estão muito voltados para a própria empresa, o que até certo ponto, Silvia, é natural num momento como esse, todo mundo está reinventando a sua empresa. Mas, assim, o que eles estão dizendo é que faltou um pouco essa coisa da união da classe, não uma união numa entidade, uma união deles mesmos, de trazer um líder empresarial, de ter uma voz empresarial participando da política, das grandes discussões brasileiras. Né? O Schalka lembrou, aqui o Walter Schalka, presidente da Suzano, lembrou de grandes lideranças como Antônio Hermílio, Lázaro Brandão. Né? Então, todos eles falaram de alguma forma que o empresariado precisa buscar esse protagonismo. E como se não bastasse uma edição que já dá trabalho, normalmente, pelo conteúdo altamente trabalhoso e forte, a Época Negócios também, neste mês de aniversário, quis vir com um projeto gráfico novo, né, Rodrigo? Como se não bastasse. Você gosta de viver grandes aventuras, né? Eu vou folhear um pouco a revista aqui para vocês irem vendo. Pois a gente já estava há uns 5 meses pensando, né, na mudança do projeto, então guardando referências, pesquisando, e daí uma conversa nossa sempre para ver para onde deixar a revista mais afinada com o editorial, e calhou da gente conseguir fazer tudo nesse mês, né? No mês de aniversário, diz aí presidente, carnaval no meio. Foi ótimo, né? Altas emoções. Muita emoção, muita emoção. Pois mas eu acho que é nesse momento que a gente consegue ver se o projeto vai dar certo ou não. Se ele passou por um mês atribulado igual fevereiro, eu acho que já é um bom sinal que está no caminho certo, né? E o que você destaca? O que você achou mais, como pai da criança, o que te traz mais orgulho desse projeto gráfico? Eu acho que uma das coisas que o projeto traz, que eu acho que é o carro central, é a limpeza e a clareza que a gente apresenta as informações, né? Eu acho que a gente veio num momento, o projeto antigo, ele vinha de uma tendência, né, que era muito tecnológica, né, tentar levar a revista para o lado que é iPad, tablet, mobile. E essa aqui não, a gente volta assim, não, isso aqui é uma revista, ela tem que ser lida como revista, né? Então a gente limpou as páginas, tentou privilegiar a informação, tanto em texto como gráfica, né, que são o caso das fotos, das ilustrações. E eu acho que com isso deu uma leveza e uma sofisticação, né? Eu acho que isso é o que eu fico mais feliz de ter conseguido. Ficou muito bonita, Rodrigo. Obrigado. Então, de parabéns. Ficou bem bacana. E Darcio, considerando essa edição tão difícil, nos bastidores aqui, redação ou fora, tem alguma história gostosa aí, ou curiosa? Muito. Então, a entrevista foi na Cirela e E vocês descobriram que Eu atrasei, o Pedro Faria também, porque a Cirela fica na Juscelino Kubitschek e fica, aquilo lá é um inferno quando chove, né? Ninguém anda, tal, não sei o quê. E a gente descobriu que tem uma regra não escrita ali, escrita por Eli Rony, uma regra não escrita dentro da Cirela, que ele cobra R$50
de quem atrasa em reuniões. Se o celular toca numa reunião é mais 30 e se o cara atende é mais 50. Nossa, então aí, fica caro. aí põe a mesa, fica caro. E aí põe a mesa, esse dinheiro ele dá para caridade, porque ele tem todo esse discurso de filantropia e tudo mais e tal. E a gente brincou, falou que o Pedro ia dever 50 pratas para ele, porque chegou, ainda está devendo, o presidente da BF está devendo 50 pratas ainda pro Eli Rony. Mas o Eli vai perdoar, porque claro, na verdade com aquela imagina. chuva aí ele chegou com 5 minutos atrasado. 5 minutos em São Paulo é quase horário nada, britânico, exatamente. né? Então se atrasar 5 minutos. Mas assim, o fala, papo é... Vamos convidar quem está assistindo, se vocês tiverem perguntas, quiserem saber alguma curiosidade dessa edição especial da Negócios, edição de aniversário, comemorando o 9º aniversário da Época Negócios, mandem aí pra gente nesses comentários da... Aqui, ó, a Elisa tá dizendo pra gente que vocês estão pedindo detalhes das entrevistas, Dárcio. Então, você que acompanhou, quais das entrevistas que você acompanhou? Isso é interessante falar. A gente sempre, eu acompanhei 3 entrevistas, sempre comigo alguém da redação também, a gente ia em dupla. A única que eu fui sozinha foi o Eli com o Pedro Faria. Mas sempre, a gente sempre com fazia assim, fotos, vídeos, tudo, né? sozinho, tô dizendo a parte de texto, né? Porque a gente ia com um aparato ali, com vídeo, com arte, tudo. O Rodrigo acompanhou algumas, né? Quando eu não ia o Carlos Ridlewski, editor-chefe, também com alguém. Então Pedro Carvalho participou, Marcelo Cabral participou, Raquel Salgado. Então, de histórias que eu lembro, quer dizer, é muito bacana quando você vê também, por exemplo, Cláudia Sender, a nossa dupla feminina, né? Cláudia Sender e Luísa Trajano e tal. Foi um papo muito legal também sobre Brasil, sobre liderança e sobre... A gente está no mês de março ali, né? Do mês das mulheres ali e tal. Então foi um papo também sobre igualdade de gêneros, quer dizer... E aí a gente... O legal foi que logo que ela senta, falou, mas quem pergunta pra quem? Como é que... Então, no comecinho fica uma coisa, e eu falo, não, gente, é um bate-papo. Eles pintam o monstro, entre aspas, muito maior do que é. Às vezes ficam, né, Rodrigo? O que eu falo? Eu pergunto o que primeiro, mas é melhor ir por tema? Não, fica à vontade. Porque o mais bacana, quando você lê a entrevista, é justamente o bate-papo, porque a gente imagina, é difícil você ver sempre o presidente falando numa entrevista coletiva, numa entrevista nós como jornalistas, e difícil ver dois presidentes conversando informalmente. E é nessas horas que surge um assunto interessante, que surge uma frase de impacto, né? Para nós jornalistas isso é valioso. A entrevista dos 2 publicitários, que a gente colocou o Washington Oliveto e o José Eustáquio, foi muito divertido, assim, o Carlos acompanhou. Eles têm umas tiradas, lógico, são publicitários, né? Publicitários talentosíssimos e tal, e umas tiradas fabulosas sobre o Brasil e tal. Então acompanhe na entrevista. Mas sobre histórias, Silvia, teve uma que eu não vou contar de quem. Bastidor é bastidor. E também não vou dizer se foi nessa ou na última edição do ano passado e tal. Mas 2 presidentes estavam disputando para quem emprestava o helicóptero para quem para vir na sede um do outro. Não, vem no meu helicóptero, não, vou no seu. Então, é um outro mundo, né? É engraçado que é um outro mundo. É bacana, tem histórias assim. Isso é muito bacana. E falando de histórias interessantes, tem uma reportagem nessa edição da Época Negócios também, falando um pouquinho sobre as engrenagens da Lava Jato, né? Foi uma reportagem que eu li, extremamente curiosa com o que tem ali de conteúdo, contando como foi para as pessoas do judiciário que estão envolvidas nessa operação chegarem até as informações e conseguirem recuperar parte do dinheiro que foi recuperado, justamente com a ajuda de delações premiadas. É uma matéria também de peso nessa porque edição, a gente né? queria fazer o seguinte, quer dizer, lógico que tinha o projeto especial de Isaí Presidente, lógico que tinha um novo projeto gráfico e tal, mas a época o negócio está vindo numa toada, Silvia, de trazer grandes reportagens também, né? De sempre trazer uma matéria grande e tal. E aí o Carlos Ridlewski foi para Curitiba, foi falar com o Deltan, foi falar com o pessoal do Ministério Público, e aí entender exatamente, que eu falei assim, poxa, todo mundo fala assim, Lava Jato tem sido importantíssimo para o país e tudo mais, mas como é que funciona? Como é que é a tecnologia lá dentro? Quem são as pessoas, né? Qual é a dinâmica disso e tal? Então o Carlos traz nessa belíssima reportagem que a gente fez nessa edição ali, ele foi ouvir muita gente
para chegar a esse resultado ótimo também. Tem uma matéria também de uma crise global também, assinada pelo Alexandre Teixeira, que está muito, muito bacana, quer dizer... Muito bacana e muito bonita também, né? Aí está o projeto gráfico de novo do Demarque. Acho que tá batendo uma luz ali. Pronto. Eu acho que a próxima página talvez seja mais escura dele. Então eu acho que a ideia foi muito essa, quer dizer, marcar essa edição de aniversário, vir realmente, que a gente diz aqui, matadora. Quer dizer, você vir com o projeto especial, que é super difícil de reunir essas pessoas e tal, e aí trazendo as grandes reportagens também, um novo projeto gráfico, enfim. Certamente mais um golaço de vocês aqui na redação. Época Negócios, eu como estou de fora agora, eu posso dizer que a Época Negócios está de parabéns. Obrigado. Muito legal. E não percam, então, leitura e uma ótima leitura e muita informação garantida nessa edição de Época Negócios, edição de aniversário, que já está nas bancas. Não percam. E depois manda pra gente, né? Os comentários, dizendo o que acharam, se gostaram, se não. E tem uma coisa muito legal, a gente fez vídeos, né? Dos encontros. Sim, então, vocês vão poder sentir um pouquinho o que a gente via lá, por exemplo, Eli Rony com Pedro Faria, as perguntas do Eli Rony sobre Deus, sobre vida pós-morte. O filósofo e o empresário. E o empresário e tal, ficou um papo muito bacana. Todos os encontros, né, Rodrigo? A gente fez um teaserzinho que vocês vão ver no site. Sim, eu acho que já tem acho que uns 2 ali, até a semana que vem todos vão estar lá. A gente vai ter podcast também depois, então, com as conversas. Eu acho que... E acho que uma edição de aniversário bem recheada. Parruda. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Até a próxima. Tchau. Obrigado, tchau.